Eu escolhi o hino 296. Estava confortável ali, né? Mas aí Jesus
chega para ele, eu quero ler com vocês o versículo 5, Lucas 19, o versículo 5, ele diz assim: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Então, Jesus quis tirar Zaqueu daquela situação, né? Zaqueu, desce depressa, né? E aí, refletir com os irmãos um pouquinho, né? Ele não pediu para Zaqueu: Zaqueu, quer descer, ficar, né? Não, desce depressa, desce depressa. Aí eu fiquei pensando, me colocando ali no lugar, né, de Zaqueu, e pensando na vida da gente, né? Muitas vezes a gente fica cercado de problemas, de preocupações, de angústias, né? E a gente não consegue ver Jesus. Não é isso? E aí a gente procura solução para isso. Quais são as soluções? Buscar refúgio em algum lugar. Zaqueu buscou uma árvore para ir subir e ver Jesus. Às vezes a gente vai para a família, para os amigos, né, busca solução. E a gente ouve conselhos, a gente ouve soluções que as pessoas nos colocam, mas que nem sempre ela não está no nosso lugar, né? Nem sempre é o melhor. Mas aí Jesus vem e fala assim: desce depressa. Sai daí, sai dessa zona de conforto, sai dessa situação, desce depressa. E como é que a gente faz para descer da árvore? Né? Dessa árvore, né? Seria nosso problema, nossa situação difícil. Né? Desce da árvore, nós precisamos confiar. Para ver Jesus, nós precisamos confiar, obedecer, né? Zaqueu desceu depressa? Desceu, ele deve ter pulado assim, né? Nossa, ele deve falar comigo. Desceu correndo, né? E aí Jesus pediu para ele um voto de confiança, desce. Ele faz isso para conosco, mas como que a gente vai descer, né? Aí volta um pouquinho aí em Lucas, no capítulo 16. Quanto? 16. No 17, desculpa. 17, no versículo 6. Lá no versículo 6 diz assim: disse o Senhor: se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Então, o que nós precisamos para descer da árvore? Fé. Ah, mas a minha fé é pequena. A minha também. Oi? A minha fé é pequena, mas se for do tamanho de um grão de mostarda, já é suficiente. E o Senhor sabe que a nossa fé é pequena, mas Ele sabe que pede esse voto de confiança. Creia. E eu acho que fé, como que ela cresce? Buscando, fazendo, colocando a prova, exercitar a fé. Se a gente exercitar a nossa fé, com certeza ela vai crescer. Que nem os músculos do nosso corpo, né? Se a gente exercita, ele cresce, não cresce? Eu penso que a fé é da mesma forma. Se a gente colocar ela em prática, buscar Deus, né? Buscar Ele, ela vai crescer. Então, e ele fala mais uma coisa: hoje, convém que eu fique na sua casa. Então, é outra coisa que a gente tem que fazer: convidar o Senhor, vem ficar na sua casa, seu interior, seu coração. Né? Se Ele estiver lá, você vai conseguir descer da árvore correndo, que nem o Zaqueu fez, né? Então, eu preciso descer da árvore e eu preciso buscar segurança. Quem é a segurança? O Senhor Jesus. Ele é a segurança e Ele é o meu refúgio. Amém? Então, vamos descer da árvore, confiar no Senhor Jesus. E Ele fala: desce depressa, porque Ele quer te ajudar, Ele quer estar ao seu lado rapidamente. Amém? Amém. Vamos confiar, vamos exercitar a nossa fé todos os dias. Amém? Vamos orar novamente? Melhor para nós, nosso lugar salvo.
Senhor nosso Deus, nós estamos hoje, Senhor, esse domingo maravilhoso, ó Pai, na Tua presença, para aprendermos mais e mais a Tua palavra. Amém. Ensina-nos, Senhor, o que o Senhor quer que a gente aprenda. E eu te agradeço, Senhor, todas as bênçãos que o Senhor nos tem dado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos dividir, né? Hoje vai estar todo mundo por aqui. Então, está dividido. Vamos fazer o nosso círculo. Provavelmente no domingo que vem eu já continue no capítulo 9 de Daniel. Tudo bem? Certo? Vamos lá. Vamos começar lendo o capítulo todo, tá ok? Depois a gente começa a discorrer sobre ele. No primeiro ano de Dário, o filho de Artaxerxes, no meio do nascimento feito sobre o rei dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, estava lendo as Escrituras e pensando sobre o número de anos que o Senhor disse a Jeremias, o profeta, como no período da desolação de Jerusalém, 70 anos. Eu voltei para o Senhor Deus, a fim de encontrar a resposta, implorando a Ele com oração, jejum, panos de sacos e cinzas, e orei ao Senhor Deus e fiz esta confissão. Versículo 4. Por favor, Senhor, Deus grande e terrível, que guardas a tua aliança e estendes graça a quem te ama e observa as suas leis. Nós pecamos, cometemos erros, agimos com impiedade, rebelamos e nos desviamos das tuas leis e regras. Não ouvimos os teus servos, os profetas, que falam em teu nome a nossos reis, líderes, antepassados e a todo o povo da terra. A ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós pertence hoje a vergonha. A nós, homens de Judá, habitantes de Jerusalém, e a todo o seu Israel, incluindo os que estão próximos e distantes, em todos os países pelos quais nos espalhastes, pois fomos infiéis para contigo. Sim, Senhor, que a vergonha caia sobre nós, nossos reis, líderes e antepassados, pois pecamos contra ti. Senhor nosso Deus, ouvi a voz. Senhor nosso Deus, ainda tem compaixão de nós e nos perdoa, pois nos rebelamos contra ele. Não ouvimos o Senhor, nosso Deus, para vivermos de acordo com as suas leis que nos foram apresentadas, por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo o Israel transgrediu tua lei, e dela nos desviamos, sem disposição para ouvir a tua voz. Por isso, a maldição e o juramento escritos na lei de Moisés, o servo de Deus, foram derramados sobre nós, pois pecamos contra ele. Ele cumpriu as ameaças feitas contra nós, os nossos juízes, que nos julgaram a nos trazer tal desastre, tão grande que debaixo do céu jamais aconteceu algo semelhante, e ao que fez, com o que fez a Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todos esses desastres nos sobreveio, contudo, não apacamos do Senhor, nosso Deus, pela renúncia dos nossos erros, nem discernimos as suas verdades.
Versículo 14. Assim o Senhor esperou pelo momento certo para trazer esses desastres sobre nós, pois o Senhor nosso Deus foi justo em tudo o que fez. Ainda assim, nós não o ouvimos quando ele falou. Versículo 15. Agora, Senhor nosso Deus, que tiraste teu povo da terra do Egito com mão forte, tomando assim honra para ti mesmo, como acontece hoje, nós pecamos, agimos com impiedade. Senhor, conforme toda a sua justiça, por favor, permita que a tua ira e fúria sejam desviados da tua cidade, Jerusalém, tua montanha sagrada, pois nossos pecados e erros de nossos antepassados são a causa de Jerusalém e de seu povo terem se tornado objeto de zombaria por todos os povos que nos cercam. Portanto, nosso Deus, ouve a oração e a súplica de teu servo, e fazes a tua face brilhar sobre o teu santuário que está desolado, por tua causa. Meu Deus, inclina o teu ouvido e ouve, abre os teus olhos e vê quão desolados estamos, bem como está desolada a cidade que leva o teu nome, pois nós te imploramos, não por causa da nossa justiça, mas por causa da tua compaixão. Senhor, ouve, Senhor, perdoa, Senhor, presta atenção e faz estardar as tuas ações, por tua causa, meu Deus, pois a tua cidade e o teu povo portam o teu nome. Vamos fazer uma pausa aqui, até o versículo 19. Depois a gente continua. O que Daniel estava fazendo ali? O que os irmãos acharam dessa oração de Daniel? Pedindo compaixão. Ótimo, o que mais? Suplicando, implorando por perdão, implorando por misericórdia, mas ele também fez uma oração de confissão, arrependimento. Ele primeiro começa fazendo uma oração de confissão. Daniel tinha pecado? Tinha, com certeza tinha suas mazelas como todos nós, mas esses fatos da qual ele estava orando, ele participou da grande maioria deles? Não. Foram seus antepassados. Mas Daniel, como membro do povo, traz a culpa também para si. Ele não se exime disso, ele fala, pecamos. Quando ele fala pecamos, eles também, o professor de português aí pode me corrigir se eu estou errado. Eu não sei conjugar o verbo no tempo correto, ela vai falar, como não se trata de uma ciência exata, fala assim, gerúndio, subjetivo, lá assim vai, né? Olha lá. Passou. Mas ele se inclui nisso. Ele traz a responsabilidade para si. Também traz a responsabilidade sobre a cabeça, porque ele era membro desse povo, porque ele fazia parte desse povo. E vocês perceberam que a nossa liturgia, que a liturgia da igreja metodista, o nosso culto é um pouco parecido com isso. Eu tenho trabalhado um pouco com isso, com esse tipo de oração no Dorcas. Vocês estão lembrados disso? Então, quando nós começamos a oração, nós começamos primeiro uma oração de reconhecimento de quem é Deus. Depois nós começamos uma oração de confissão dos nossos pecados e de pedido de perdão dos nossos pecados, e depois de adoração. É isso que Daniel fez. Tudo bem? Vamos ver isso daí?
Primeiro, esse capítulo 9 de Daniel, se vocês forem ver aí na teologia, e o pastor pode me auxiliar nisso. Eu nunca fiz teologia, tá, irmãos? Ele é um dos textos mais completos e complexos da Bíblia. Pelos teólogos, ele é considerado um dos textos mais complexos e completos da Bíblia. Tá ok? Porque ele vai falar das 70 semanas de Daniel. Tudo bem? Mas ele é uma cronologia profética para a vida do judeu e para a vida dos cristãos. Tudo bem? Historicamente falando, era o primeiro ano do reinado do rei Dário, como nós vimos no começo dos nossos estudos, vem seguindo uma cronologia. Não é? Quem era o primeiro rei quando Daniel foi levado para Babilônia? Quem lembra? Nabucodonosor. Depois ele passou de Nabucodonosor, ele passou por pelo rei Belsazar. Depois voltou para Dário, para Nabucodonosor. Depois entrou Dário. E depois Ciro. Tá certo? Tudo bem? Lembram disso? Historicamente, nós estávamos falando, Dário era filho de Assuero, tá ok? Historicamente falando, nós estamos falando nesse capítulo 9 aí, ele ocorreu em 539 a 538 a.C. Como é que você pode afirmar isso, Hélio? Porque foi no primeiro reinado do ano do rei Dário. Foi quando Dário começou a reinar sobre Babilônia. Tá ok? Eu fiz um comparativo só para entender Daniel. Daniel foi tipo 200 anos depois de Isaías. Porque quando Isaías fala, quando passar pelas águas, pelo fogo, eu lembrei de Sadraque, Mesaque e Abednego, eles devem ter falado, já está escrito que nós podemos passar pelas águas. Já está escrito, então vamos confiar. A leitura das profecias de Daniel pelos livros compreende um tempo de desolação. Jerusalém estava desolada, estava uma cidade acabada, destruída. Não só pelos babilônios, mas por todos os outros povos que passaram por aquele local, que passaram por Israel, que passaram por Jerusalém, desolavam as cidades. Tudo bem? E isso daí, conforme tinha sido profetizado por Jeremias, está lá em Jeremias 25. Quem pode abrir lá? Abre lá, em Jeremias 25, vai ler o 11 e o 12. E depois Jeremias 29 e 10. Outra pessoa abre em Jeremias 29 e 10. 25, 11 e 12. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. E estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a da terra dos caldeus. Farei deles ruínas perpétuas. 29 e 10. Mas Jeremias fala? 29 e 10. Não. Esse primeiro que a Silvia leu é 25, 11 e 12. Porque assim vai você bem. Porque assim diz o Senhor, certamente que passaram 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-a, trazendo-vos a este lugar. Jeremias estava
iria acontecer. E Daniel estava vivenciando o cumprimento disso. E casou certinho. Já estava se completando os 70 anos que Jeremias tinha profetizado. E Daniel viveu isso, desde o começo até o seu fim. Em Babilônia. Em Babilônia. Tudo bem? Jeremias profetizou. E Daniel estava vendo o seu cumprimento. Arista. Mas por que Daniel estava em Jerusalém e aqui ele já está em Babilônia? Veja, Daniel foi tirado de Jerusalém e levado cativo para Babilônia. Jeremias ficou em Israel. Jeremias não foi do cativeiro. Só que Jeremias começa o seu ministério antes desses acontecimentos. Então Jeremias profetizava para o povo: olha, coloca a sua vida em ordem, porque vai vir um rei da Babilônia, vai vir aqui, vai entrar aqui, e vocês vão passar 70 anos no cativeiro. Antes que acontecesse. Só que o povo não deu ouvidos a Jeremias. Só que Daniel se lembrou disso. Quando eu estava em Israel, tinha um profeta lá chamado Jeremias que profetizava que essas coisas iriam acontecer. E essa oração que Daniel faz. Nós não obedecemos, nós pecamos, ele vai falando. Por isso que Daniel coloca isso e fala: olha, ele traz essa profecia. Deus coloca no coração de Daniel, traz a sua lembrança, e Daniel fala: olha, Jeremias profetizou 70 anos, então nós estamos chegando ao final disso. Já fazem quase 70 anos que nós estamos no cativeiro babilônico. E aconteceu exatamente aquilo que Jeremias falou que iria acontecer. A cidade está desolada. E Daniel, por ser um príncipe, por ser considerado um príncipe, da Babilônia, ele tinha acesso a isso. Provavelmente ele tinha visitado Jerusalém. Então, ele se lembrou disso e começou a fazer essa oração. E essa oração, Deus começa reconhecendo, Daniel começa reconhecendo a grandeza de Deus, versículo 4. Depois ele começa com uma confissão coletiva, que é o versículo 5 ao 11. Vocês podem acompanhar aí no livro de Daniel. Está ok? Isso. Ele reconhece que não foram ouvidos os profetas. Esse daí foi um desenho que eu fiz referente a Daniel, tá? Como se vocês estivessem vendo Daniel, o anjo Gabriel, que nós vamos ver aí mais para frente, e mostrando as leis que o povo tinha. E aquela pirâmide lá atrás, lá, significa, é um símbolo da Babilônia, ok? Então mostra que eles estavam em cativeiro. Tá certo? Abajur, né? É, ó. Acha que abajur é uma coisa nova? Isso, você fala. Candeeiro, né? É. Tá? E aí Daniel no versículo 12 e 14 aí da oração, vocês vão perceber aí que Daniel ele faz aí o reconhecimento da justiça de Deus. E eu queria parar nesse versículo 12 e 14 pela oração de Daniel. Dizer para os irmãos, é difícil a gente fazer uma oração dessa?
Simples. Essa pergunta é relacionamento para falar tudo isso, porque o povo até tem um coração respeitado, mas não tem, porque para você falar com Deus, você falar sempre, ser um amigo seu, para você falar, falar de todo mundo, falar da igreja, falar da rua, falar da festa, conversar. As pessoas pegam Deus com uma conversinha curtinha, assim já acaba a oração. Até uma oração dessa precisa ter muita intimidade, muito relacionamento. E tempo de oração. Tempo de oração. Eu costumo dizer que a crentaiada hoje está acostumada a fazer oração de fome. Faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Né? Para que eu preciso orar? Eu já oro quando eu vou na igreja. Para que eu preciso ler a Bíblia? Eu já faço isso quando eu vou na igreja. Intimidade com Deus é diferente. Intimidade com Deus é quando eu entro na presença de Deus. Lembra que eu tenho insistido? Adão tinha um relacionamento com Deus e era de vez em quando? Todo dia, no final do dia, Deus fazia o que com Adão? Descia, conversava com Adão. Lembra que na aula passada, no domingo retrasado, na verdade, no domingo passado nós não tivemos, no domingo retrasado nós conversamos sobre isso, sobre a história da criação, sobre a história de Adão. Né? Os irmãos leram em casa, viram se aquilo que eu falei realmente era verdade? Deus fez A humanidade e fez Adão e Eva em separado. Os irmãos leram o livro lá de Gênesis 1 e 2? Chega em casa, confirme. E se eu estou falando abobrinha? eu assisto o vídeo. Se eu estou falando abobrinha? Não. Leiam. Estudem. Ok? Confirmem realmente se isso é real. Tudo bem? Não, eu tenho muito, quando a gente prepara essas lições, e creio que o pastor Gutenberg também diz, nós temos que ter muito temor e tremor quando nós pegamos a palavra e temos a responsabilidade de ensinar e de levar ela para outras pessoas. Porque nós vamos prestar contas daquilo que nós falamos. Nós vamos prestar contas. E nós não vamos prestar contas somente por nós. Nós vamos prestar conta por nós e por aquilo que nós inculcamos na cabeça de vocês. É sério isso? Muito sério. Ainda ontem eu falei nessa casa, eu falei no sábado passado, que às vezes a pessoa faz biquinho aqui, na hora que está pregando, e eu prefiro ser de biquinho aqui, mas encontrar você lá no céu. Pode fazer bico. Porque às vezes você está falando, né? A pessoa não quer ouvir. Porque se você está falando e a pessoa não ouve, isso é problema da pessoa. Vou contar uma experiência pessoal minha. Uma vez eu entrei no ônibus, sentei, Deus virou para mim e falou assim: fala para aquele homem que eu tenho um encontro marcado com ele hoje. E o ônibus estava relativamente vazio, estava voltando de um culto de escola dominical. Aí eu olhei e falei assim: Deus, eu não conheço esse sujeito e tudo mais e tal. Eu falei: isso é coisa da minha cabeça. Aí você dá uns tapas na cabeça ali e fala assim: o sujeito ali, vamos lá saber qual vai ser a reação dele. Tá, tudo bem. Sentei, confesso que eu sentei acho que uns 5 bancos na frente, para não ter que olhar para ele. Daqui a pouco o ônibus começou a encher, de tal maneira que entrou uma mulher grávida lá,
pé em cima do meu lado, assim, do meu lado do banco, eu fui obrigado a levantar, dar o lugar para ela. Adivinha para onde eu fui? Para perto do homem. Daqui a pouco o homem também se levantou e veio ficar tipo, do meu lado. E o Espírito Santo me vai lá e fala para ele que tem um encontro marcado com ele hoje. E eu já tinha pego o homem, todo domingo de manhã eu já tinha visto aquele homem algumas vezes dentro do ônibus. Pegava sempre no ponto final e descia na frente da porta da minha casa. O Espírito Santo me incomodando demais. Pouco antes de eu descer, eu bati no ombro daquele homem e falei assim, olha, eu não te conheço, você pode achar isso estranho ou não, mas eu vou te falar uma coisa. Deus marcou um encontro com você hoje. Ele disse, hoje você tem um encontro marcado comigo. E aquele homem começou a chorar. Como estava perto do meu ponto, chegou no meu ponto, eu não vi a hora, desci, mas virei por isso, desci do ônibus. Tudo bem. Na outra semana, tomei o ônibus de novo, no mesmo horário, aquele homem não estava. Na outra, aquele homem também não estava. E de vez em quando eu vi ele conversando com o mesmo cobrador. Conversei com aquele cobrador e falou assim, cadê aquele homem que está falando? Ele falou, você está falando do seu Carlos. Eu falei, seu Carlos, eu não sou mais esse homem dele. Ele morreu. Falei assim, como ele morreu? Eu falei, ele morreu. Há 3 semanas atrás. Ele morreu. Ele veio no domingo de manhã. Acho que até no domingo eu vi você falando com ele. Eu falei, você vai falar para mim que ele morreu naquele domingo? Ele falou, não, ele morreu na segunda-feira. Você falou no domingo de manhã com ele veio, e à noite ele pegou o ônibus porque ele foi para a igreja. Ele estava desviado na igreja. Ele foi para uma igreja lá no ponto final onde você, perto do ponto final onde você toma o ônibus lá. Falei, mas como é que ele morreu? Ele falou assim, na segunda-feira ele foi trabalhar, caiu do andaime, onde ele estava e ele morreu. Falei, e se eu não tivesse dito para aquele homem aquilo que o Espírito Santo tinha me dito? Não, o sangue dele provavelmente fosse cobrado das minhas. Porque eu falei. Eu aprendi a não deixar nada no seguinte, de uma forma assim. Eu estava em Pirituba, participou do culto, terminou o culto, e ele falou assim para mim, você pode ir na minha casa na semana? Terça-feira, porque segunda era folga, né? Terça-feira tá bom, tá. Eu vou terça-feira, eu vou na igreja. Na segunda-feira ele foi encontrado no rio. Tem um riozinho aí. Se matou. Eu devia ter ido na segunda. Mas como era segunda, era folga. Mas ele estava precisando. Percebi que estava precisando. Aí nunca mais eu deixei para depois. Então, gente, a comunhão com Deus, ela nos traz experiências. Experiências, eu costumo dizer uma frase que diz assim, quem vive de passado é museu. É museu que sobrevive do passado. Ele que cobra ingresso para você ver aquilo que já passou. A gente vê aí, conhece os grandes artistas, mas geralmente artista, pintor, escultor, ele faz sucesso quando? Faz sucesso depois de morto. Ator
atualmente, quem faz sucesso, que a gente vê artistas fazendo sucesso, vendendo suas obras e tudo mais, tal, hoje na era da internet. Nos grafiteiros da vida. Né? Mas antigamente, artista fazia sucesso só depois que ele morria. Né? Então, não deixe para depois. Tenha uma comunhão, um relacionamento com Deus. Foi para isso que nós fomos criados e é para isso que nós somos separados. Um povo separado. Para ter relacionamento com Deus. Esse relacionamento é diário. Amém? Tudo bem? E Daniel tinha noção disso. Vamos ler aí um pouquinho mais aí de Daniel. Agora nós vamos entrar nas 70 semanas mesmo, versículo 20. Nós foi aí que nós paramos, né? Enquanto eu falava, orava, confessava o meu pecado e o pecado do meu povo, Israel, e implorava diante de Deus, meu Senhor, a favor da montanha sagrada do meu Deus, assim enquanto eu estava em oração, Gabriel, o homem quem vi em uma visão no princípio, desceu sobre mim quando eu estava em pleno voo, e por volta de uma visão no princípio, desceu sobre mim quando estava em pleno voo, por volta do tempo do sacrifício da tarde. Um parêntese aí. Alguém sabe qual é esse horário? Nós já vimos que Daniel orava 3 vezes ao dia. Lembra da história da cova dos leões? Lembra? Que ele fala que o Daniel orava 3 vezes ao dia. Né? E uma das orações era na hora do sacrifício da tarde. Alguém sabe qual é esse horário? 3 horas da tarde. É a hora nona. Tá? É a hora nona. Tudo bem? Quem pode falar de mais uma vez sobre essa hora nona? Agora envolvendo Jesus. Já parou para pensar nisso? Jesus foi crucificado e a hora da sua morte é considerada a hora nona. É a hora do sacrifício. Tudo bem? Mostrando que Jesus é o Cordeiro. Ok? E Daniel vê o anjo Gabriel. Se vocês viram no desenho que eu fiz aqui, ó, tá só as pontas do pé de Daniel, de Gabriel aí, quase encostando no chão. Ok? Tudo bem? Tá certo? E era mais ou menos nessa hora, na hora do sacrifício, tá ok? 3 horas da tarde no nosso horário hoje. O horário judaico começa às 6 horas da manhã, tá? O relógio não começa às 6 nessa época da Babilônia, o relógio começava a apontar a partir das 6 horas, porque era o relógio solar, era o relógio, eles se baseavam pela sombra do sol. Tudo bem? Então, conforme o relógio, a sombra do sol ia andando, era o horário que eles iam marcando. Tá ok? Então, e me explicou algumas coisas. Ele disse: eu vim agora, Daniel, para você fazer entender essa visão de forma clara. No princípio das suas orações, foi lhe dada uma resposta, e eu fui incumbido de dizer qual é, pois você é muito amável. Por isso, preste atenção à resposta e entenda a visão que lhe foi dada. Você já imaginou a honra que Daniel tinha? A moral, né, Rebeca? A moral que Daniel tinha com Deus? Um anjo desce para conversar com ele e falar: vem te explicar aquilo que você não está entendendo. E assim, só que antes disso, Deus mandou te dizer que você é muito. Porque conforme vai aumentando o meu relacionamento com Deus,
amado por Deus, que tinha moral com Deus também. A Bíblia cita vários homens que tinham um relacionamento íntimo com Deus e tinha moral com Deus. Estamos assim, né? Moral, hoje me permita palavreado aí, moral. Davi, Moisés, Abraão, José, Pedro, João, Eu só lembro do Pedro quando ele era rebelde. Estevão. Estevão é um sujeito pior que Davi. Ah, mas Davi não era mau, não. Vê a vida de Davi. Davi não era mau, não. Davi era um sujeitinho encardido, queixudo, mas era um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. Era um homem que se arrependia. Mas tudo isso é feito com relacionamento. Davi era um homem que era um homem de oração. Ele buscava a presença de Deus. Caía de joelhos, ele ansiava estar diante da presença de Deus. E quando ele sentia falta disso, Deus no livro de Salmos, os Salmos de Davi deixam isso muito claro. Muito claro. Que mostrava esse desejo de Davi de estar diante da presença de Deus. Enquanto ele sentia falta como isso não acontecia. Tudo bem? Deixa eu falar uma coisinha. Eu tinha minha Bíblia aberta, tem um tapete, aí depois de pouco, já lá e fecha a porta do curso. Aí ontem, antes de eu vir para a igreja, eu vou olhar e eu olhei. Eu cheguei em casa, tem um negócio que eu acho que pode dar conta de português mal. Aí eu entrei no quarto e ia sair. Saí no mercado. Olhei a Bíblia, parece um negócio meio assim, você não vai olhar. Sabe um negócio que me cobrou? Eu saí. Aí eu voltei, fui tirar a roupa, eu vou deitar. E olhei a Bíblia. Aí eu fiz assim. Perdoa, Senhor. Voltei e fui deitar. Fui. Aí o negócio ficou tocando. Aí eu voltei, tocou. O que você está fazendo? Eu vou orar, porque eu olho para a Bíblia, a Bíblia me cobra. Mas assim, o irmão Kleber falou, olhei, Pai Nosso, só que você precisa dormir, Senhor. Aí deita, fica fritando na cama, virando bife e não sabe por quê. Né? É assim que funciona. Mas vamos lá, versículo 24. 70 semanas foram decretadas para o seu povo e para a cidade sagrada. Qual que é essa cidade sagrada, gente? Jerusalém. Para dar fim à transgressão, dar cabo do pecado, perdoar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e o profeta e ungir o lugar especialmente sagrado. Saiba, portanto, e entenda que 7 semanas de anos transcorrerão entre a promulgação do decreto para restaurar e reconstruir Jerusalém até a vinda do príncipe ungido. Ele permanecerá em seu lugar por 72 semanas de anos, com espaços abertos e fossos, mas esses serão tempos de dificuldade. Então, depois das 72 semanas, o Mashiach será eliminado e não terá nada. O povo de um príncipe, ainda por vir, destruirá a cidade e o santuário, mas seu fim virá como uma inundação, e desolações estarão decretadas até a guerra acabar. Ele fará uma aliança firme com os líderes por 1 semana de anos. Na metade da semana, dará fim ao sacrifício e à oferta de grãos, sobre a ocorrência de coisas detestáveis. O desolador virá e continuará a agir até que a destruição
já decretada seja vertida sobre eles. Complicado? Padre, 72 semanas a 72 anos? 70 anos? 72 semanas de anos. Nós já vamos falar sobre essa matemática aí. E aí, Pedro, abre o celular aí na calculadora aí para nós fazermos umas contas aí. Então, no versículo 24, o anjo começa a falar para ele sobre a visão que ele tinha feito das 70 semanas que ele tinha tido. Versículo 24: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quem é o povo? Ele está falando sobre o teu povo. Ele está falando para quem? Para Daniel. Então ele está falando sobre o povo de Israel. Certo? Ele está falando para Daniel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Povo de Israel. Tudo bem? E a tua cidade? E a tua santa cidade? Estamos falando sobre Jerusalém. As semanas aqui são geralmente entendidas como semana de anos, ou seja, 70 vezes 7. Faz aí, Pedro. Setenta vezes 7, 490 anos. Tudo bem? 70 semanas. 70 semanas são 490 anos. Por isso que ele fala. Portanto, ele fala que o anjo pica esse tempo aí, ó. No começo, lá no versículo 24, 70 semanas foram decretadas ao povo. Aí ele começa a dizer assim, lá no versículo 25, saiba, portanto, entenda. 7 semanas de anos. 7 semanas de anos. A semana tem quantos dias? 7 semanas de anos. Então, 70 vezes 7. Um dia do ano, 300, naquela época eram 360 dias. Né? 6 propósitos da profecia. Nós vemos aí o anjo explicando os 6 propósitos que essa profecia tem. Tudo bem? Está lá no versículo 24. Vamos ver quais são esses propósitos? Extinguir a transgressão. É o que está falando lá no comecinho do versículo 24 lá, para a sua cidade sagrada, para dar fim à transgressão. Depois ele continua, dar cabo do pecado. Segundo propósito. Terceiro propósito, perdoar a iniquidade, vírgula. Esse é o quarto, trazer justiça eterna, ou seja, trazer justiça eterna. O outro, vírgula, selar a visão e a profecia. O sexto, para ungir o santo dos santos. Aonde a gente vê o final desses 6 propósitos? Na vida de quem? Quem trouxe justiça eterna para o povo? Quem expiou a iniquidade do povo? Quem extinguiu a transgressão? Quem trouxe, ungiu o santo dos santos, ou seja, tirou a separação que existia do santo dos santos para todos? Jesus. Então, esses propósitos culminaram na vinda de Jesus. Tudo bem? Ele fala no princípio, né? Desde a saída da ordem para restaurar, para edificar Jerusalém, até o Messias. Então, é em Jesus.
E aqui eu quero mostrar um mapazinho para vocês aí. Ó. Pode demorar um tempo com esse mapazinho. Prestem bem atenção nesses desenhos que depois eu vou explicar eles para vocês. Tudo bem? Versículo 25. Vamos lá. Vamos ler ele novamente. Quem pode ler o versículo 25 aí? Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para ficar a Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas. 62 semanas. As ruas e os muros se ficarão, mas em tempos angustiosos. Isso. Então, ela começa quando? As 70 semanas, a contagem dela começa quando? Na ordem para restaurar. E quem deu essa ordem? Não. Quem deu a ordem para começar a restaurar Jerusalém? Daniel? Tá lá, abre lá em Neemias 2, de 1 a 8. Neemias. Eu vou ler esse, porque aí fica mais fácil da gente transcorrer ali, tá bom? No mês de Nissan, no 20º ano de Artaxerxes, o rei, eu estava servindo o vinho e levei ao rei. Antes disso, eu nunca havia aparecido triste na sua presença. O rei perguntou: por que você parece tão triste, Neemias? Não, por um acaso está doente? Como deve ser uma tristeza pessoal e profunda? Nesse momento, fiquei com muito medo e disse ao rei: que o rei viva para sempre, porque eu não estaria triste quando a cidade de onde eu vim, o lugar onde jazem os túmulos dos meus antepassados, está em ruínas e seus portões foram queimados por completo. O rei perguntou-me: o que você deseja? Eu orei ao Deus dos céus e em seguida disse ao rei: se for do teu agrado, ó rei, caso teu servo tenha achado algum favor diante de ti, envia-me ajudar a cidade do túmulo dos meus ancestrais, para que eu possa reconstruí-la. Com a rainha sentada perto dele, o rei lhe perguntou: quanto tempo durará a sua viagem, Neemias? Em quanto tempo você vai voltar? Assim agradou ao rei enviar-me, e marquei com ele um prazo. E disse ao rei: se for do teu agrado, rei, dar-me cartas endereçadas aos governantes dos territórios além do Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta a Asaf, o supervisor das florestas do rei, para que ele me dê madeira para fazer vigas para os portões e fortaleza pertencentes à sua casa, para que o muro da cidade e para que a casa que eu ocuparei. E o rei me deu as cartas, de acordo com a boa mão do Alto de meu Deus. Artaxerxes primeiro dá a ordem para a reconstrução, para o início da reconstrução de Jerusalém. Isso aconteceu em 445 a.C. Tudo bem? Nós estamos falando das profecias que Daniel recebeu pelo ser o primeiro ano do rei Ciro. Nós estamos falando em 449 a.C. Ou seja, 4 anos depois, Artaxerxes com Neemias. Artaxerxes, tá, gente? Além do Pedro, você lembra de Artaxerxes? Você assistiu aos 300? Aquele filme dos 300? Você não assistiu o filme dos 300? Os 300 falam de Artaxerxes.
Artaxerxes era o rei dos Medos e dos Persas. Assuero. E aí, Artaxerxes, na verdade, era filho de Assuero. Ok? Artaxerxes, quando entra no reinado, assume o trono, Neemias era o seu braço direito. Neemias era o seu copeiro. Ok? E aí, Neemias aparece um dia triste lá e Artaxerxes olha para ele e fala assim: Neemias, o que está acontecendo? Você nunca está assim. E naquela época eles tinham medo de se dirigir ao rei, porque não era qualquer um que conversava. Se ele apontasse o certo para você, beleza, você podia falar. Se ele não, provavelmente você não ia falar mais nada com ninguém, ou eles cortaram sua língua, você morria. Ok? E aí ele fala, e aí Artaxerxes vai lá e fala assim: não, você vai começar a reconstruir Jerusalém. Dá cartas para Neemias e isso daí começa. Então, essa história toda, 4 anos depois da visão de Daniel, começa a se cumprir. Começa a contagem das 70 semanas, de 445 a.C. até Jesus. Tudo bem? 7 semanas. Esse período levaria até o Messias, ou seja, 49 anos depois da reconstrução. Quanto tempo demorou essa reconstrução, gente? 7 semanas, mais 62 semanas. Não é isso que diz o texto aí? Versículo 25, vamos lá. Daniel, né? Daniel. Lê aí, versículo 25. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém acontecidas. O príncipe haverá 7 semanas e 62 semanas. As duas se edificarão, mas em tempos angustiosos. 7 semanas. 49 anos. Que é o início da reconstrução. Tudo bem? Depois, até a vinda do Messias, mais 62 semanas. Então, Pedro, multiplica aí. 69, que é 7 mais 62, são 69 semanas. Certo? 17. Quantos anos dá? 433 anos, que é justamente o período que demorou entre Neemias começar a reconstrução de Jerusalém até a morte de Jesus. Entendeu agora? 7 semanas é o começo da reconstrução de Jerusalém. Se você pegar o começo que Neemias vai lá e começa a reconstruir Jerusalém até o tempo que Israel é libertado e volta para a sua nação, são 49 anos, 7 semanas. 7 vezes 7, 49. Tudo bem? Do período em que Israel volta para Jerusalém até Jesus se passam mais 62 semanas, ou seja, 434 anos. Deu para entender? Está nesse mapazinho que eu passei para vocês. 434 anos. Que é essa aqui. É 62 semanas. Os irmãos entenderam? Posso pegar aqui para você? Ó. Medos e persas,
Daniel 8. Tudo bem? 7 semanas, 49 anos, que foi o tempo que acabou o cativeiro. Foi o tempo que Israel demorou para voltar para Jerusalém. Tudo bem? Depois você tem 62 anos, 62 semanas, ou seja, 434 anos. É o tempo que Israel demorou até o nascimento de Jesus e a sua crucificação. Tudo bem? Só que por isso, nesse período todo, passou pelos médios e pelos persas, depois foram os gregos, lembra que nós falamos? E depois começou os romanos. Aqui, Babilônia, medos e persas, os gregos, lembra do bode com chifre? Lembra? Os 3 chifres, né? Isso. Aqui foi um dos cumprimentos da profecia também. Quem lembra qual é o outro cumprimento? Aquele bicho feio lá, lembra que nós falamos sobre ele? Antíoco IV, que entrou sobre Jerusalém, foi lá e destruiu o templo e montou o altar de Zeus, do Santo dos Santos. Tudo bem? Lembram disso? Nós vimos na aula passada. Ok? Aí vem um povo romano, reconstrói o templo. Aqui, reconstrói o templo. Vem Jesus, começa o seu ministério, é morto, e aí nós vamos passar por um período de silêncio. Querem ver o mapa de novo? Podem olhar aí. Então, 434 anos após as 7 semanas, haveria 62 semanas. Tudo bem? O total desse período são 483 anos, que dá certinho o tempo em que Israel, em que o templo começa, em que Jerusalém começa a ser reconstruído até a morte de Cristo. 483 anos. Tudo bem? Nesse tempo que não tem, o que aconteceu? Esse período é um intervalo que a gente, lembra que na aula passada nós falamos que teve um intervalo aí que parece, que todo mundo falou que parece que Deus se esqueceu da humanidade. Um tempo de silêncio. Isso. E Daniel questiona Deus sobre isso, sobre que tempo é esse? Que tempo de intervalo é esse? Teve. Que é o período que Jesus acaba de morrer. Mas quem está nesse período aí? Quem está no meio? Quem está agindo nesse meio? Não, a igreja. É considerado o tempo da igreja. Foi o tempo aonde o cristianismo se espalhou pelo mundo todo. Aonde o evangelho foi pregado no mundo todo. Deixa eu perguntar um negocinho. Foi nesse tempo, não sei se tem alguma coisa para perguntar agora, porque na igreja católica tem uns livros a mais. É esse tempo que eles fizeram? Não só esse tempo. Esse tempo conta, por exemplo, o livro de Macabeus, por exemplo, é um livro que não está na nossa Bíblia. Tá ok? Mas é um livro que ele aconteceu. E ele conta, por exemplo, a revolta de Jerusalém. Lembra que Antíoco IV, eu falei que Antíoco IV, na aula passada, ele entra, destrói o templo, faz o que ele tem que fazer, e aí o que acontece? Antíoco IV era antes dos romanos ainda. Tudo bem? Tem a revolta dos Macabeus. O que é a revolta dos Macabeus? Depois que o templo é invadido
e se coloca lá um altar diante de Zeus, dentro do Santo dos Santos, o que o povo faz? Se revolta contra Antíoco. Por isso que é chamado a revolta dos Macabeus. Se você lê um livro de Macabeus, ele conta exatamente isso daí que aconteceu. E por que a gente não tem, a gente não conhece isso? Porque ele não é considerado, ele é considerado um livro simplesmente meramente histórico. Ele conta simplesmente o fato. Ele não acrescenta em absolutamente nada. Entendeu? Para a fé cristã, literalmente ele é um livro histórico para o judeu. Tá ok? Tudo bem? Versículos 26. Após as 69 semanas aí. Então depois das 62 semanas, o Mashiach será eliminado. Não terá nada. O povo de um príncipe ainda por vir destruirá a cidade e o seu santuário, mas o seu fim virá como uma inundação e desolação. Então estão decretadas até a guerra acabar. Esse período aqui. Depois que Jesus morre, o que acontece? O que o versículo 26 diz aí? E depois de 72 semanas, um dia será Eliminado. E não terá nada. O povo de um príncipe, ainda por vir, destruirá a cidade e o seu santuário, mas seu fim virá com uma firme inundação e desolação que estão decretados até a guerra acabar. Se vocês olharem esse mapazinho aqui, ó, que eu fiz, com os governos dentro da Jesus morre, é crucificado aqui, tudo bem? Fim das 62 semanas, mas o texto aí fala 72 semanas, não é? Um príncipe viria, que é esse período, começa esse período aqui, tudo bem? Jesus veio e morreu com 62 semanas, depois nós temos mais 10 semanas aí. Essas 10 semanas, se nós formos ver, multiplica aí, Pedro. 10 vezes 7, nós estamos falando de 70 anos. 70 anos após Jesus ter morrido na cruz, um sujeito chamado Tito, romano, general romano, entra em Jerusalém e acaba, destrói Jerusalém inteira, por completo. Pra vocês terem uma ideia, ele destrói o templo, ele entra no templo, antes de botar ele abaixo, ele entra dentro do templo, e ele não levou só um Deus para dentro do templo, ele pegou todos os deuses romanos conhecidos até então, montou altares dentro do Santo dos Santos e sacrificou altares. Sacrificou crianças dentro do Santo dos Santos. Levou as mulheres capturadas de Israel para dentro do templo e fez com que todos os seus oficiais cometessem estupro a essas mulheres, dentro do Santo dos Santos. Após isso, ele manda destruir o templo por completo, que não sobrasse nenhuma das pedras, mandou cavar os alicerces e arrancar os alicerces do templo. Só um ele não conseguiu. Só uma pedra, que é o alicerce principal, a pedra fundamental, a pedra de esquina. Foi construída uma mesquita em cima do lugar do templo. Se você for em Israel aqui,
a Neide já esteve lá, já sabe do que eu estou falando. Sabe aquele templo que você vê lá com aquela cúpula amarela, grandona lá em Jerusalém? Parece ouro. Parece ouro. Na verdade, aquilo lá é uma mesquita. Tá ok? Aquilo está construído lá desde a época de Tito. Mas a pedra fundamental do templo está lá. Eles não conseguiram arrancar a pedra de lá. Deu para entender? Literalmente 70 anos depois que Jesus foi crucificado. Só que aí, gente, a profecia continua. Seu fim virá como uma inundação e desolação. Estão decretadas até a guerra acabar. Tito de novo. Nós vamos ver o Egito entrando na história de novo. Pega toda a sua tropa, vai até o Egito. Chega lá no Egito, ele toma um pé na vida bem grande e morre lá no Egito. Tudo bem? Isso é história, tá? Não é Bíblia não, isso é história. Tá ok? E morre lá no Egito. E o Império Romano entra em decadência. Porém, continua com a era da igreja. Encerra-se o tempo do povo judeu. É dado um intervalo ao povo judeu. E começa a era da igreja. É justamente esse intervalo aqui que vocês veem. E o povo nesse intervalo sofre. O povo de Israel praticamente se simplesmente assim. Então, eles são esquecidos, mas aí eu falo assim, eles sofrem no sentido de fome, de sede, de Miséria, guerras e tudo mais. Guerra. Perseguição. Perseguição. Porém, vocês vão ver que nós vimos na aula passada que essas últimas semanas aqui ainda falta um período de 7 anos. Ou seja, 7 vezes 7, 49 anos. Tudo bem? Que acaba o período da igreja e a gente volta ao período de Israel novamente. Amém? Dúvidas, irmãos? Na próxima semana, no próximo domingo, nós vamos continuar falando sobre esse texto, mas lá em Mateus 24. Tudo bem? O que vocês estão vendo aí, ó. Versículo 27. Ele fará uma aliança firme com os líderes por uma semana de anos. Na metade da semana dará fim ao sacrifício e à oferta de grãos, sobre a ocorrência de coisas detestáveis. O desolador virá e continuará a agir até que a destruição já decretada seja vertida sobre eles. Esse é o último versículo do capítulo e é a fase que nós já vemos aí que ela ainda não aconteceu. Todos os outros atos já se cumpriram. Todos, nós vimos aqui. Tudo bem? Tá ok? Então nós vamos entrar nessa última semana. E nós estamos vivendo essa última semana. Mateus 24. Então, se vocês puderem, leiam em casa o capítulo 24 de Mateus, que na próxima aula nós vamos estar falando sobre ele. Tá bom? Tudo bem? Dúvida, gente? Está ficando mais fácil de acompanhar?
3, 2, 5. Três, dois, 5. Cantar? Mais perto Da tua. da sua cruz. 3, 2, 5. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi, a chamar-me com amor. Mais de ti, mais perto eu desejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz, quem me dera, Senhor, a seguir-te agora eu me decidi, constrangido pelo amor. Jubiloso, pois me declaro teu, sem reservas, meu Senhor. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz, quem me dera, Senhor. Que delícias santas irei fruir junto a ti no doce lar. Que alegria em seu poder no céu, o teu rosto contemplar. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz, quem me dera, Senhor. Amém. Vamos sentar. Pastor, você vai dar avisos? Avisos. Hoje teremos à noite a celebração do aniversário do Kleber. Isso. Tá? Esse é o primeiro Tá. aviso. Às 17 horas. E da Lídia. 17 horas. Teremos o aniversário então para celebrar, né? E a gente vai que chegue no horário às 17 horas para estarmos juntos. E domingo que vem é o dia da escola dominical. Está no boletim, tá? Vocês não deixem de pegar o boletim. Isso. Tá bem preparados, nós vamos ter as atividades. E outra coisa, viu? O jeito que o Kleber está dando aula, a gente percebe o valor do templo, o valor do Santo do Santo, que é uma coisa diferente, que é reservado, vamos dizer aquilo que se O altar. tá? Mas é o templo, a igreja. Quando vem para a igreja, venha para adorar a Deus mesmo, sabe? Venha com o coração aberto para aprender, para estar na presença. É muito sério estar na igreja. A gente não põe essa seriedade para você ficar à vontade, para você deslizar aqui dentro. Mas é respeito, reverência.
já com poucos, para quando tiver mais gente, sabem que aqui é um lugar, né? Fica discutindo, brigando, como diz o papai, suja na brincada, né? A gente pode tirar as nossas dificuldades aqui, conversar, tudo, mas tem que medir o nosso. Sinta-se à vontade, a casa é do Pai, mas é um lugar de muito respeito, de reverência, é um lugar que a gente tem um encontro com Deus de verdade mesmo. Eu acho muito bonito. Tá? Tudo ele está vendo, está direitinho, até mesmo as dificuldades, as orações, as guerras, tudo ele põe na mesma intensidade. Mas a intensidade com que ele põe o tempo, eu acho extraordinário. Sabe? O valor que o pessoal dá, o valor, né? Como era estar. Mas é isso que tinha para falar. E escola dominical, semana que vem, dia da escola dominical. E hoje os níveis já está tudo comprado aí, já ficou andando por aqui. Tá? Que Deus abençoe. Muito obrigado. Terça-feira também teremos, né? Um pouco das dorcas. E o bazar foi extraordinário. Foi extraordinário, foi um bazar muito. Foi proveitoso. Ontem Deus, além de dar um proveito para nós evangelístico, ele também deu um pouco financeiro. Ele melhorou. Ele falou: vamos pensar mais vocês aí no financeiro também. Amém. E eu agradeço. Nós estamos com um grupo bom de bazar. Até a Bia do Globo Forte. Até a Bia. Amém. Tá, ó, a semana que vem eu falei que vai ter umas atividades aí, né? Preparados, trazer o conhecimento bíblico, certo? Então vai ter tipo uma gincanazinha, assim, umas perguntas aí, né? Valendo uns prêmios. Pegar testado. Pegar testado. Não pode pegar testado. Você não quer dar um livro para o pessoal estudar? Então, vai ser assim no geral, né? Curiosidades. Vai ser coisas aqui todo. Vou fazer uma amostra, tá? Vão ser coisas facinhas, umas médias e umas mais difíceis. Quem não conseguir, né? Pode ter ajuda aí, né? Então, olha só, vou fazer uma pergunta fácil para vocês terem uma amostra. Quantos eram os discípulos mais próximos de Jesus? Ele tinha muitos, porque onde passava ele ia levando, né, as pessoas que iam seguindo ele, mas mais próximo ele tinha 12. Isso, vai. 12 eram os mais próximos, né? Não vou pedir para falar os nomes de todos. Tem a música dos discípulos. Tem, né? Então, tem sempre tem. Ó, mais difícil, um pouquinho mais difícil. Vou falar os nomes de algumas pessoas aqui. Vocês vão me responder qual desses nomes não teve o nome mudado por Deus na Bíblia. Que Deus mudava o nome dele. Começava, né? Por ele falava lá, por exemplo, Saulo, começou Saulo, ele se transformou em Paulo, certo? Então aqui, vou falar 5 nomes, vocês vão dizer desses 5, qual que não foi mudado. Deus não mudou o nome dele. Sara, Abraão, Jacó, Davi e Pedro. Davi não teve o nome mudado. Todos os seus falam. Sara era Sarai. Abraão era Abraão. Passou a ser Abraão. Jacó passou a ser Israel. E Pedro era Simão. Não, antes era Simão. Não, era Simão Pedro, mas ele tinha um outro nome, né? Cefas, né? Então, só Davi, era Davi, ficou Davi. Então você pergunta assim, e todo mundo sabe, de alguma forma, né? Mas difícil. Eu fiz lá na outra igreja, lá na central, ninguém, teve um que respondeu certo. E está na Bíblia. Tá? Paulo tinha muitos amigos, e lá nas cartas dele, ele vai, quando ele termina, ele vai mandando, né, lembrança, para dar um abraço, fulano e ciclano. Eu quero saber, tinha duas irmãs, né, que ele manda lembranças, queria saber, elas eram gêmeas, pelo que eu sei. Tinha a Trifena, a
Alguém sabe qual é o nome da irmã gêmea dela? Não. Essa é difícil, né? Bem difícil. O nome é chato também. É, a Trifena e a sua irmã. Quem quiser saber, lá em Romanos 16, no finalzinho, né, do livro de Romanos, versículo 12. Eu acho que duas amigas auxiliavam muito Paulo aqui, né, no trabalho dele. Era a Trifena e a Trifosa. Trifena e Trifosa. Então, assim, tem umas perguntas bem capciosas, mas vou fazer as mais fáceis. Quem quiser sugestão para nome para filha aí, Isso, né? Pode ter gêmeas, pode pôr Trifena e Trifosa. Amém? As brincadeiras à parte aí, né? Para a gente aprender um pouquinho mais da palavra. Ok? E aí, é para isso que serve a escola dominical, para a gente aprender da palavra. Certo? E colocá-la em prática também. Amém? Vamos encerrar então, vamos orar, encerrando e preparando também para o culto aí de adoração. Amém? Senhor Deus, nós te agradecemos por esse tempo que pudemos passar na tua casa, em comunhão com os irmãos, podemos, ó Deus, estar estudando a tua palavra e aprender mais de ti, Senhor. Agradecemos pelo dia, que você possa estar conosco durante todo esse dia, Senhor, que tudo possa ser dedicado a ti, Pai. Abençoa o alimento que vamos tomar nesse almoço, que o Senhor possa estar abençoando e prosperando, Senhor, para que não falte o alimento sobre cada mesa aqui representada. Obrigada por tudo. Eu oro e agradeço no nome do Senhor Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O que você